Mário, qual a diferença entre os fenômenos parapsicológicos e a ação de seres angélicos? Eu queria que um moralista dissesse isso. Porque um fenômeno, quando ele é natural, ele pertence primeiro a tudo que a gente conhece da natureza, a tudo que pode ser explicado pelas ciências naturais. Mesmo que a priori não tenha nenhum jeito de estudar aquilo, você tem que se virar para conseguir explicar, tá certo? Então, na dificuldade, na dúvida, aí você vai apelar para outras coisas. Mas veja só que coisa interessante. Do livro Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 Questões, do padre Duarte Lara. O que é a parapsicologia? É uma falsa ciência que se propõe a estudar os fenômenos ditos paranormais, ele coloca essas aspas, eu não sei porquê, mas boa coisa não é, como, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a mediunidade, as experiências extracorpóreas e os espíritos, com o método científico das ciências experimentais. Alguma razão ele vai ter aqui, do ponto de vista da experiência, beleza. Apesar de que a telepatia tratou de ciências experimentais, aliás, ela lidou com pesquisas de ciências experimentais, tá certo? Do mesmo jeito que os estigmas. Como ele não citou aqui, ele não deve saber disso, tá? Ele não sabe nada a respeito disso aqui. É claro, se é o livro inteiro, ele não sabe nada. Não é que ele não concorda, que ele tem um ponto de vista... Não, ele não sabe, ele não tem a menor ideia. Olha o que ele vai dizer. A comunidade científica mundial é unânime na crítica negativa que faz do valor científico, dos métodos e dos resultados obtidos pela parapsicologia. Contrariamente, a teologia sempre soube explicar, partindo da palavra de Deus, as verdadeiras causas dos fenômenos hoje chamados paranormais. Olha só, a Bíblia explicando os fenômenos paranormais. Me cita um versículo que explica alguma coisa. Ela cita, ela não explica. Denominados tradicionalmente por préternaturais, apoiando-se sobretudo na angelologia. Então, ele está dizendo aqui que se um fenômeno estranho acontece, você vai usar as ciências naturais? Não, você vai usar a angelologia. Tá certo? Então, se a gente levar uns séculos para trás, o padre Duarte Lara, ele visse os trovões, ele ia dizer que ninguém pode investigar aquilo. Porque não está dentro das ciências experimentais. Como é que eu vou reproduzir um trovão? Tá certo? E aí ele vai dizer que é angelologia. E aí, cara, com certeza ele vai arrumar um argumento angelológico para explicar. Tenha certeza que ele vai arrumar, ele sempre arruma. Tá certo? Mas alguns comentários eu posso fazer a respeito disso. A comunidade científica mundial é unânime na crítica negativa, babá. Ó, eu tenho aqui na manga uns 5 nomes de parapsicólogos que ganharam o prêmio Nobel. Tá? Eu posso falar deles um monte. Eu posso falar de Charles Richer, eu posso falar de Alex Carrel. Será que o padre Duarte Lara consultou cientistas melhores do que o prêmio Nobel em medicina Alex Carrel? Eu acho que não. Eu posso citar o William Crookes, posso citar vários. E eu posso citar várias universidades. A USP tem um Mário, laboratório. Oi? o Alex Carroll é aquele que fez as investigações em Lourdes, né? Positivo. Inclusive sofreu uma censura ferrenha da universidade. Ele era o bambambam, ele era o picão, tá? Só que quando ele começou a defesa de milagres, mas, gente, isso aqui experimentalmente correto, isso aqui aconteceu, isso aqui é verdade, como é que vocês vão começar a tratar ele que nem louco? Né? Mas é o nosso prêmio Nobel aí em medicina. Deixa eu ver se eu separei aqui. Eu vou falar bem rapidamente o que o padre Archuleta não deve saber. Que a parapsicologia, em vários países, ela muda de nome. Ela é chamada de metapsíquica, ela é chamada de psicologia anomalística, ela é chamada de... A metapsíquica, acho que eu falei agora? Acho que eu falei isso. Então, e esses institutos são centenários, existem, e são universitários. As universidades também ensinam parapsicologia. Na Lateranense de Roma tem, tá? Ele não sabe disso, ninguém avisou. Por que ele escreveu essa merda no livro dele? Aí eu separei aqui, por exemplo, a Universidade de Utrecht, que eu não lembro se é a Holanda ou se é a Alemanha, ela conferiu um doutorado em parapsicologia para Ten Reich, que era cientista, um instituto de psicologia e psicohigiene em Freiburg, na Alemanha, que era dirigido pelo Dr. Hans Binder, enorme parapsicólogo. Harvard tem parapsicologia, tá? O Dr. Estabrooks fundou ali um laboratório de parapsicologia para estudar telepatia. Eu ficaria até amanhã falando de parapsicologia no meio universitário. Então, eu não sei, a unanimidade dele, que o padre cita aqui, deve ser ele com outros 6 exorcistas. E não inclui o padre Amorf, por exemplo, que ele respeitava a parapsicologia.
Não sabia, mas respeitava. Então, como é que ele diz um negócio desse, velho? Você pega um fenômeno natural e vai explicar. Você já parte do pressuposto que tem que ter sido produzido por um anjo. E você começa a dissertar sobre as particularidades angélicas dele, materiais. Pronto, é explicado o fenômeno. Se o mundo tivesse pensado como esse padre, nesse ponto aqui, porque em vários ele é correto, mas nesse ponto aqui, cara, não existiria remédio, energia elétrica, água encanada, esquece, não existiria nada disso aí. Mas enormes explicações angelológicas haveriam, tá? E aí ele cita aqui, quando ele fala disso das ciências experimentais, ele coloca como nota de rodapé o Vaticano II, a Gaudium et Spes, que é aqui, que diz o concílio. Muitos, ultrapassando indevidamente os limites das ciências positivas, ou pretendem explicar todas as coisas só com os recursos da ciência, é fato, cientificista, ou, pelo contrário, já não admitem nenhuma verdade absoluta. O que isso tem a ver com parapsicologia? Bosta nenhuma a ver com parapsicologia. De onde ele tirou? Por que ele citou o Vaticano II? Não tá falando disso. Muitos ultrapassando indevidamente os limites das ciências positivas. Aí o padre acha que o limite da ciência positiva está na cabeça dele de padre exorcista. Ele que vai definir no fenômeno o que é natural e o que não é. Ah, não, eu não quero que explique, então não vai explicar. E se explicar tá errado. Isso aí eu cito o Vaticano II e você não vai explicar. Para complementar, essa pergunta foi a 28, que ele tem no livro dele, a 30. Que sinais podem indicar a presença de distúrbios de origem diabólica? Conhecer línguas desconhecidas à pessoa, bem como fatos ocultos, tudo isso já caiu por terra. Manifestar, olha, isso aqui, como ele tem coragem de escrever isso? Manifestar uma força acima do normal e ter aversão às coisas sagradas. Se eu hipnotizar alguém dizendo, olha, toda vez que eu mostrar, pensa que isso aqui é uma imagem de Nossa Senhora. Quando eu mostrar essa imagem de Nossa Senhora, você vai ter ânsia de vômito. Acontece. Não precisa de demônio nenhum, isso aqui acontece. Agora para, não tem mais. Agora você fica alegre quando você vê essa imagem. A coisa é indiferente. O que importa é o que você falou e a pessoa conseguiu imaginar. E a capacidade dela de responder ou não, ele não tem a menor ideia disso. Tá? Manifestar uma força acima do normal. Quem que define o que é uma força normal? Matheus, quem define o que é uma força normal? É fácil definir esse limite? Olha, até aqui é normal, passou daqui não é mais normal. Existe norma para força? Não. A gente conhece bem exatamente os limites do que um humano pode demonstrar em sancionismo e força? Não, a gente sabe claramente coisas que o ser humano não vai fazer. E nem os possuídos nunca fizeram esse tipo de coisa. Manifestar uma força acima do normal. Quando ele coloca isso aqui, eu deduzo que ele deva estar falando daquela menina, por exemplo, de 8 anos, que 5 homens não seguram. A gente pode dizer que isso aqui é uma força fora do normal. Mas não vai dizer que é diabólico. Primeiro, homem nenhum vai querer segurar com força o braço da menina, porque sabe que vai machucar. Até porque ele também tem medo. Tá? Ninguém vai segurar como se deve. Bota ela nas correntes e vê se ela quebra. Não quebra. Dá um piano de cauda, vê se ela levanta. Não levanta. Então, de onde ele tirou esse normal? Normal é onde a imaginação dele vai. Tá? Ter aversão às coisas sagradas. Já respondi. Ver, ouvir, sentir, cheirar e imaginar. Essa é o melhor. Imaginar coisas inexplicáveis à luz das ciências psicológicas. Cacete, quer dizer, então, que tudo que eu imaginar, a ciência psicológica tem que explicar, mas a imaginação não tem limite, eu posso imaginar o que eu quiser. Vocês entenderam a profunda indecência argumentativa disso aqui? De onde ele tirou isso aqui, cara? Ter doenças ou distúrbios somáticos inexplicáveis à luz das ciências médicas. Eu já expliquei isso em vários outros vídeos, não vou estender mais. Acontecimentos estranhos com objetos e animais inexplicáveis à luz da ciência, como, por exemplo, coisas que se movem do lugar sozinhas, eletrodomésticos que se acendem e desligam sozinhos, etc. Eu vou dar o benefício da dúvida dele, digamos que os demônios possam fazer isso. E nesse caso ele estaria certo. Ah, Mário, em 99 casos era parapsicológico, mas aqui é demoníaco. Vamos admitir? Nesse momento, vamos admitir. Mas aí que vem a questão. Como é que ele sabe se isso é parapsicológico ou demoníaco? Se ele não conhece nem parapsicologia. Um caso desse apresentado à frente desse padre, é claro que vai para o exorcismo, mas vai correndo para o exorcismo. Ele já limitou lá em cima, quem tem que explicar a angelologia. Se isso aqui é um fenômeno angélico, logo, é lógico que é demoníaco, é lógico que vai para o exorcismo.
E ele não vai colocar nos livros dele, como exorcista nenhum coloca, ou dá destaque para isso, se é que coloca em alguma vez, que o exorcismo sobre uma pessoa que não está possuída é extremamente prejudicial à saúde dela. Pode debilitar elas ao extremo. Pode desgraçar a vida da pessoa completamente. Não falam disso. E vem com esses critérios bunda aqui. Isso aqui é critério merda. Se eu posso dar o benefício da dúvida nesse último aqui, no resto é merda, cara. Faltou para ele ler o Jean Lemaitre, né? É, sim.